Vamos juntos. A busca, ela é bem personalizada. O desejo de Jesus é levar todos, mas só vai aqueles que estiver nele. Faz sentido ou não? Porque tem muita gente que fala Senhor, Senhor, mas não honra esse Senhor, não o obedece, não se submete a Ele, e será surpreendido. Infelizmente. Paz do Senhor. Amém. Todo mundo bem? Sim. Respirando bem? Não. Essa máscara, né? Santo de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Melhorou? Santo é o Senhor. Glória ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Você que está nos visitando hoje. É uma honra para nós receber você. Sinta-se à vontade. Esse daqui não é outro lugar senão a casa do teu pai. E eu costumo dizer que na casa do nosso pai, na casa de nossa mãe, quando a gente chega nesse ambiente, a gente tem total liberdade, ou não é? E a gente sabe que o nosso pai sabe do que a gente gosta. Não é verdade? A minha mãe, por exemplo, eu perdi o lugar agora, e agora é o lugar dos netos, né? Então antes era eu que tinha direito, entendeu? O mais velho, chegava lá na casa de mãe, não é o maior, o mais velho. Chegava na casa de mãe, pastor Iosa, tinha um doce de leite. Minha avó fazia doce de leite, depois a minha mãe fazia doce de leite. E João Duro. Quem sabe o que é João Duro? Pense num biscoito duro, é isso daí, João Duro. Mas é gostoso para tomar com café, com leite. E eu chegava na casa de minha mãe, eu já sabia que lá ia ter um pote com doce de leite escondido na geladeira lá no canto. Para quando eu fosse lá, eu comesse o quê? Doce de leite. Aí nasceu as heranças, e tem um bocado agora, e quem sou eu na fila do pão? Chego na casa da minha mãe hoje, abro a geladeira, ô mãe, não fez... Que menino, não fiz nada. Oh meu Deus do céu, não estou valendo nada mesmo. Aí o meu filho passa na rua, minha filha passa na rua, meu filho, mais tarde tu vem aqui comer um bolinho de limão. Rapaz, quando eu ouço isso, sabe de que eu lembro do meu doce de leite? Alguém tomou o meu lugar. E aí ele vai lá, come o doce, o bolo de limão, e ela manda um pedação achando, mas eu queria doce de leite. O bolo de limão não foi feito para mim. Mas na casa do pai a gente tem liberdade, não é verdade? Porque o nosso pai sabe o que nós estamos precisando, sabe do que nós gostamos. E eu tenho certeza que na terra não vai existir outra pessoa mais feliz do que o seu pai, de ver você prosperando, de ver você crescendo, de ver a sua vida sendo transformada. E a paternidade, ela foi estabelecida por Deus. E a alegria que um pai biológico, um pai humano, vive quando vê o seu filho se desenvolvendo, crescendo, prosperando, é grande. Mas a alegria de Deus ainda é maior quando vê você sendo conduzido através de sua palavra para um bom lugar. Então aqui neste lugar tem tudo o que você precisa para viver uma vida de transformação. Aqui neste lugar tem tudo o que você precisa para estabelecer a vontade de Deus em você e a partir de você para viver uma vida sobrenatural. Esse barulhinho que está fazendo é o no break que ativou, e agora a gente não vai tirar ele daí. Isole o teu ouvido para ele. Então, este daqui não é outro lugar senão a casa do Pai. E quando você queria, quando criança, pastor Ioso, queria alguma coisa do seu pai, você chegava de qualquer jeito? Chegava com jeitinho, né, com a manhinha. Na minha época, lá na Bahia, a gente chamava de painho, né? Aí chegava perto, com quem não quer nada, e
Ele já sabia, antes da gente falar, ele já sabia, né? Painho, pode falar. Já sei que tem agonia aí. Isso. E não tem coisa pior para um pai quando um filho pede algo que ele não consegue dar. Quem não é pai, quem não é mãe não entende isso ainda. Você não tem, deixa eu abrir esse parênteses aqui, você não tem noção da tortura que é para um pai, para nós como pais, quando um filho chega para nós e fala assim, pai, eu gostaria tanto de receber isso, e você fala assim, meu, às vezes você nem responde, mas você não tem condições, você não sabe nem como lidar, é ruim, não é? É péssimo. E às vezes o filho fica insistindo em algo que o pai sabe que ele até merece, mas não tem talvez recurso naquela hora para prover. E a gente sofre um pouco com isso. Mas o nosso Deus é diferente. Ele diz, ele tem tudo nas mãos dele, todo o controle, já está liberado para você, e ele está disposto a te dar tudo que você precisa. E se você crê, ainda hoje você verá a glória do teu Pai se manifestando na tua vida aqui neste lugar. Se você crer de verdade, se você tiver fé, você verá a glória de Deus se manifestando na tua vida. Talvez você ache, olha, se eu tivesse uma casa própria, resolveria o meu problema. Tenho certeza que te ajudaria a não mais depender e pagar aluguel. Mas posso te garantir, se você deixar a glória de Deus manifestar na tua vida, você vai continuar pagando aluguel com os teus sorrisos, largo aberto todo dia. Sabe por quê? Porque a glória de Deus manifesta em você, vai ter provisão para pagar, para comprar outra casa, para comprar carro, e sem peso. Deixa Deus se manifestar, porque o teu crescimento é um desejo do coração de Deus que aconteça. Quantos recebem essa palavra? Então você que está nos visitando, você que está aí nos acompanhando ou promovendo o culto conosco através da rede social, do Facebook, deixa a glória de Deus manifestar em você e através de você. E no primeiro culto li, e quero retomar aqui, Isaías capítulo de número 6, aleluia, verso de número 3 de Isaías, a parte final do versículo está escrito assim: Santo, santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Existem versões que falam assim, que a terra está cheia da glória de Deus. Quantos aqui duvidam disso? Ninguém? Então todos aqui estão convictos de que a terra realmente está cheia da glória de Deus? E é justamente sobre isso que quero falar nessa noite. E eu espero que o Espírito Santo ministre ao teu coração ao ponto de você se posicionar para ser um canal para manifestar a glória de Deus sobre a terra. Você será um canal para manifestar a glória de Deus na terra. Porque a glória de Deus, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser apresentada, ela precisa ser algo que as pessoas entendam que podem ter acesso a esta glória e a essa manifestação. Nós nos acostumamos com muitos tipos de manifestações. Nós nos alegramos quando um demônio se manifesta e nós o expulsamos, né? Já viu? Às vezes alguém é tomado por um espírito maligno, e aí vem alguém, repreende aquele espírito, e a gente sai feliz porque expulsamos um demônio. E até comentamos a respeito disso. Nossa, ontem em tal lugar estive lá, expulsei um demônio e tal, e foi fogo, menino, você não sabe, Deus está usando a minha mão, eu senti um calorzão aqui na minha mão, parecia até que eu estava, o suor parecia até óleo, velho, quando eu coloquei na cabeça daquela pessoa, o demônio, ó,
perguntou: pernas para que te quero? Arrumou uma perna em área. E a gente conta isso de forma, às vezes tão até grosseira, expondo a pessoa que estava cometida daquele demônio, porque nós queremos manifestar uma glória. E que glória que nós estamos manifestando quando nós expomos a nossa eficiência? Será de Deus? Ai não, eu dei ordem e o capeta saiu. Se não fosse eu, não tinha dado certo. Não é assim? Você já viu gente se movendo dessa forma? E nós tomamos para nós aquilo que não nos pertence. Nós usurpamos, nós roubamos, tomamos posse algo que não é nosso. E pelo fato de nos movermos assim por muito tempo, infelizmente a igreja ela se tornou um ambiente de manifestações que não representam e não condiz com a manifestação da glória de Deus. Se pararmos e fizermos uma análise do contexto e do ambiente evangélico, crente, sei lá como que eu posso nomenclaturar isso, mas se nós observarmos hoje para a igreja de uma forma geral, quando nós olhamos para um ambiente, principalmente um ambiente pentecostal, você vai observar que quando alguém sai de um culto, a conversa não é a glória de Deus se manifestou através de A, através de B, através de C. A conversa não é a glória de Deus era tão palpável que nós nos alegramos ali juntos. A conversa é o vaso tal, a vasilha tal, a panela tal, a frigideira tal. Nós nos habituamos a olhar para as pessoas, a depender das pessoas, a se mover conforme aquilo que as pessoas estão se movendo. Alguns deles, de certo, estão sim manifestando a glória de Deus. Claro que estão. Alguns realmente estão vivendo uma vida da qual verdadeiramente eles conseguem manifestar a glória de Deus, e as outras pessoas que estão à sua volta, que em muitos momentos veneram tanto aquela pessoa, que não consegue ver propriamente a glória de Deus se manifestando através daquela pessoa. E aí a manifestação de Deus através da vida daquele santo, daquela santa, daquele filho, era uma verdade. Só que nós acabamos revertendo essa verdade em uma mentira. Quando que uma verdade dessa se torna mentira? Quando alguém, ao invés de continuar reverberando a glória manifesta através da vida daquele santo filho, daquele pastor, daquele profeta, de um filho, nós tiramos de Deus e damos para a pessoa. Isso não vai mudar o posicionamento, mas impede que a glória manifesta lá seja reproduzida aqui e até os confins da terra. Nós, por conta de tirar de Deus aquilo que pertence a Deus, ficamos impedidos e estamos a cada dia mais impedidos de mover o sobrenatural de Deus através de nós, em nossas vidas. E existe uma necessidade de nós retomarmos para a posição adequada, onde o Senhor possa sobre nós manifestar a sua glória. Esse é um ambiente necessário de ser restaurado. E a glória de Deus só pode ser manifesta através de um ambiente adequado. A palavra do Senhor diz, Jesus falando: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Nós damos o que é de César, o que é humano, mas o que é de Deus, na maioria das vezes, estamos pegando para nós.
Você já viveu algo assim? Eu já vivi, infelizmente. Eu achava que estava em minha habilidade. Eu achava que eficiência era a força da minha mão. Mas eu e você sem Deus, somos apenas um caco de telha desprezado, em um ambiente inóspito, que não tem valor para nada. Talvez só a lembrança de que um dia fôssemos uma telha que protegeu a casa de alguém. É importante, é necessário e é uma necessidade imediata de nós voltarmos a ser agentes ou canal para mover, para movimentar a glória de Deus. A glória de Deus só poderá ser manifestada pelos filhos de Deus aqui na terra. Os anjos gostariam de ocupar o meu e o teu lugar. Sabe para quê? Para manifestar a glória de Deus através deles. Os anjos entendem que nós recebemos de Deus uma posição tão singular, nos foi dado um direito tão poderoso, e nós precisamos assumir este posto esse, qual? Manifestar a glória de Deus, manifestar o amor de Deus, manifestar as grandezas de Deus. Já passou da hora da igreja voltar a viver. Nós, quando fala igreja, hoje, depois da leitura, já abre a tua Bíblia em Romanos capítulo de número 14. Depois da leitura de Romanos 14, de 1 Coríntios capítulo de número 8, Romanos 14 é uma resposta também para 1 Coríntios capítulo de número 8, onde Paulo ele começa a interagir com a igreja na direção de mover essas pessoas para o entendimento da palavra no que diz respeito a ser um agente da justiça, a ser um agente da paz, a ser um agente da alegria, ser agentes da justiça, da paz e da alegria, agentes que movimentam, que expressam a glória de Deus. A glória de Deus só poderá ser manifesta em lugares específicos. A glória de Deus só poderá ser vista sobre a vida de pessoas que estejam adequadas, posicionadas em um lugar aonde Deus os tem colocado. Pastor, o senhor talvez não está exagerando? Eu já fui em igrejas onde eu consegui ver manifestação. Sim, eu também já fui. Mas eu infelizmente já estive em lugar onde sempre houve mais barulho do que a real manifestação da glória de Deus. Eu com 4? É 3, tá? É 4 ou 3? Santo de Israel. Eu com 43, vou diminuir aqui para mim um pouquinho, eu acho que é 43. Eu com 43 anos, é 4, meu bem? Você quer um marido mais velho ou mais novo? Eu com 44 anos de idade, pastor Wagner, e olha que eu não andei em muitos lugares assim, eu já vi quase tudo já vi. Porque depois da internet, eu posso afirmar que já vi quase tudo. Mas eu mesmo presenciei muitas coisas. Eu mesmo já pratiquei muitas coisas, das quais, ao invés de apresentar Deus, eu envergonhei Deus. Estou falando por mim. E os frutos que vi, muito parecido com os meus, acredito também que poderia, talvez, através da vida daquelas pessoas, estar acontecendo a mesma coisa. Irmãos, a glória de Deus não pode ser manifesta
através da vida de alguém que não esteja na posição adequada. Quem dá o curso para as águas foi o Senhor. Quem deu o curso para as águas foi o Senhor. Quem deu o limite para as águas foi o Senhor. Quem deu o limite para o dia foi o Senhor. Quem deu o limite para a noite foi o Senhor. Quem deu o limite para as estrelas, para a lua, foi o Senhor. Quem deu o limite para o céu foi o Senhor. O curso de tudo isso foi feito por Deus. E se o sol sair da sua posição e ocupar o lugar da noite, ele estará fora da posição, e nós não vamos conseguir enxergar a glória de Deus através da vida dele. Talvez nós vamos ver o brilho dele, talvez vai haver a ausência da noite, porque o sol está fora de posição. Inicialmente isso parece bom, mas no final, nós mesmos vamos passar a reclamar da posição do sol. Então, tudo aquilo que o Senhor estabeleceu, sendo alterada a sua posição, não vai manifestar Deus, infelizmente. E nós, como igreja, paramos de manifestar a glória de Deus, porque em muitos dos momentos nós saímos da posição de onde Deus nos colocou para manifestar a sua glória. Veja, Romanos capítulo de número 14. Romanos 14, verso de número 15. Está escrito assim: se o teu irmão se entristecer por causa do que tu comes, já não estás mais agindo por amor fraterno. Não destrua teu irmão por conta da tua comida, pois Cristo morreu também por ele. Aquilo que é bom para vós, não se torne motivo de maledicências. Verso 17. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida. Fala assim: o reino de Deus não se trata do que comemos, não se trata do que bebemos. Veja que coisa incrível. O reino de Deus não é comida e nem tampouco bebida. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz e alegria no Espírito. O reino de Deus, trazendo para os dias de hoje, não se trata do carro que nós dirigimos. O reino de Deus não se trata da imponência do templo de onde nos movemos como igreja. O reino de Deus não se trata do tipo de maquiagem que as mulheres usam, ou do tipo de sapato que os homens compram. O reino de Deus não se expressa através da fragrância do perfume que usamos. E por muito tempo nós passamos a discutir a etiqueta das roupas, o estilo do qual nós nos adaptamos, e isso foi levado para todos os ambientes do corpo de Cristo. O reino de Deus não se expressa pela quantidade de pulos que damos em um culto. Pode pular? Claro que pode pular. Pode dar glória a Deus? Claro que pode dar glória a Deus. Lógico, devemos glorificar ao Senhor. Pastor, pode ter revelação? Tem que ter revelação. Pastor, a gente pode? Pode. Mas não se resume a este movimento apenas. Não se resume a estas manifestações. E eu posso te garantir que nessas minhas passagens por aí afora, em algum lugar que fui, eu já vi
o diabo se manifestando através de pessoas como se fosse crente. Eu já vi o bicho falar em línguas na boca de alguém e na sequência ser lançado no chão. Eu já vi pessoas disfarçadas de crente porque tinha uma boa retórica, porque tinha um bom embasamento, uma boa informação, e quando ele desceu do púlpito, ele apontou e disse: eu sou um umbandista, macumbeiro, e preguei no seu púlpito. Quando você escutou um testemunho desse? Não só eu que vi. Mas sabe por que acontece isso? Porque a visão da igreja, a manifestação do Espírito foi ofuscada porque nós tomamos de Deus a posição de Deus na nossa vida. Nós saímos da posição em que Deus colocou a nossa vida. Porque nós começamos a tirar a glória de Deus e trazer para nós. É porque eu fiz, é porque eu coloquei a mão, é porque sarou, porque eu orei, se manifestou porque eu estava lá. Fulano de tal não estava, não deu. De vez em quando a gente pega falando uns negocinhos desses. Os coríntios aqui, o pessoal eles estavam se degladiando por conta, puxa vida, eu gostei de comer filé mignon. E outro fala assim, um dia filé mignon foi oferecido para ídolos. E se você realmente é de Jesus, você não pode comer filé mignon, porque filé mignon foi oferecido para ídolos, e agora a gente que é crente, a gente não pode comer filé mignon. E começou a treta, começou a pancadaria a fechar lá na igreja. Porque a opinião de um em respeito do que comer era divergia da opinião do outro. E os caras começaram a sair da posição, porque a comunhão começou a ser perdida, começou a ser dilacerada, começou a ser banida do meio daquele povo por conta só apenas do que comer e beber. Gente, para e pensa. Quanto custa um quilo de filé mignon hoje? Eu não entendi nem ideia. Quanto? Quem falou? 40 reais um quilo de filé mignon. Aí o outro falou, mano, eu vou comprar filé mignon e vou comer 40 conto o quilo, e vou comer ainda, minha carne moída vai ser filé mignon, só de raiva, entendeu? Já que tu quer comer legumes, tu come, eu vou comer até carne moída, o macarrão vai ser com filé mignon lá, não vai ser com músculo não, o meu vai ser com filé mignon, todo dia, só porque tu... E aí começou a pancadaria a fechar lá, o bicho, além de tudo, é exibido, tá pecando, ainda come filé mignon como carne moída, é assim, aí Paulo veio, negada, se acalme. Se acalme. O que Paulo estava fazendo? Estava tentando mostrar para ele que a glória de Deus não poderia se manifestar se ele não estivesse na posição certa. Agora, eu fiz essa pergunta no primeiro culto e eu quero perguntar também a você. Será mesmo que texto como esses estaria aqui na Bíblia, se nós não estivéssemos, ou se não houvesse a possibilidade de nós, hoje, nos mover igual a eles? Se não houvesse a possibilidade, esse texto não estaria aqui. O Senhor trataria a nossa vida com a palavra através de outras coisas, Ele estaria falando sobre, sei lá, trabalho aqui nesse texto, sobre, né? Então, para esse pessoal aqui, a justiça, a alegria e a paz já não era tão importante, porque eles tinham assuntos terrenos para discutir entre si. E quando nós passamos a nos movimentar por aquilo que rege este mundo, nós tiramos de cena o sobrenatural. E somos o ponto de partida para que outros tirem de cena o sobrenatural da sua própria vida. Porque uma vez que eu ataco o pastor Wagner a respeito de um posicionamento, se ele entender que eu estou atacando, vai gerar uma defesa. E aí amanhã a gente envolve o pastor Iosa na conversa, depois a gente envolve o Reginaldo na conversa, daqui a pouco envolve o pastor Fabiano, daqui a pouco vai envolvendo, a gente vai envolvendo, e daqui a pouco, cadê Deus?
Aí o diabo está de cima no altar que a gente fez para ele. A guerra está boa, o UFC dos crentes está pegando fogo, a glória de Deus se foi, daqui a pouco eu jogo um pouco de enxofre, daqui a pouco eu jogo um pouquinho de sei lá o quê, jogo uma pimenta malagueta, jogo um sal grosso, jogo um negócio ali dentro e vai dar, olha, um caldeirão de carne de crente. Quando eu passo a valorizar mais as coisas do mundo, eu abandono o princípio que rege a posição para manifestar a glória de Deus. Pastor, como assim? Escute, nós lemos em Isaías, capítulo de número 6, foi ou não foi, que acabamos de ler aqui agora? Do que a terra está cheia? Do quê? Está cheia do quê? O Brasil tem a glória e tem também um bocado de outras coisas, tem, não tem? Sobre essa região aqui tem um bocado de glória, tem ou não tem? Mas também tem corrupção? O que mais nós temos visto? Mais glória ou mais corrupção? Tem roubo. Nós temos visto mais roubo, latrocínio, mais do que a glória? Sim ou não? Nós temos visto os casais se separando mais do que casais se casando? Sim ou não? Nós temos visto pastores entrando em lugares que não deveriam entrar, do que mostrando e se manifestando conforme a vontade de Deus, sim ou não? Nós temos cantores buscando muito mais a fama do que mover a glória de Deus, sim ou não? Nós temos muito mais estrelas do que servos em cima dos altares, sim ou não? Isso é uma verdade para você também, ou só eu que estou vendo demais? Então, é a glória de Deus que está se manifestando, será? A terra está cheia, mas a corrupção tem sido maior. A terra está cheia, mas a mentira tem sido maior. O roubo tem sido maior. Os assassinatos têm aumentado todos os dias. Os casos de separação têm aumentado todos os dias. Os casos de filhos matando o pai, de pai matando os filhos, de abortos, de tantas coisas, têm aumentado todo santo dia. Todo dia. Quem assiste o Datena aqui de vez em quando? De vez em quando eu vejo. Vejo o Datena, outro dia eu vi aquele maluco, esqueci o nome dele, deixa para lá. Vamos até no que interessa aqui. Siqueira. Ô, Fabinho, você tinha que lembrar. E vi, ele morreu. Então, todos os dias, se a gente for contar só nas reportagens, você perde a conta de quantos problemas nós estamos vivendo. Você perde a conta, você não consegue anotar um dia de reportagem. Te desafio, não vai fazer essa besteira não. 6 horas você liga a televisão, e das 6 até as 19, 1 hora depois você vai ver quantos relatos vai ter de assassinato, de morte, de destruição, de separação, de marido que tacou, de mulher que tacou água quente no marido, de marido que cortou a mão da mulher, que cortou a orelha, que fez não sei o quê, que matou o filho, que esfaqueou não sei quem, e aí vai. É uma lista extensa sobre isso, é ou não é? Você liga a televisão, você vai ver, padre fulano de tal fez não sei o quê, pastor fulano de tal fez não sei o quê, missionário fulano de tal fez não sei o quê, espírita no santo de cal fez não sei o quê. É assim ou não é? Então nós estamos no mundo certo, né? É esse mesmo que vocês têm vivido. Mas a palavra do Senhor diz que a terra está cheia de quê? E por que nós não estamos vendo esta glória se manifestar? E o contrário disso a gente vê toda hora. Porque nós estamos pegando aquilo que não é nosso, nós estamos pegando a glória de Deus para nós estamos lançando mão da glória de Deus, estamos puxando ela para nós, e nós não somos eficientes, não temos força. E uma vez que a glória de Deus não pode se manifestar através dos filhos, ela não poderá se manifestar através de outra pessoa, então vai continuar cheio da glória de Deus, mas o interesse do Senhor é que essa glória se manifeste através de nós. Primeiro ela precisa se manifestar em nós. De que maneira? Nós precisamos
precisamos viver a justiça de Deus, de que maneira nós precisamos viver a paz do Senhor, de que maneira nós precisamos viver uma vida de alegria, dando a glória àquele que é digno de honra, de glória, aquele que é digno de ser exaltado, aquele que é digno de ser bendito. Nós precisamos devolver a quem pertence a glória. Nós precisamos entender que somos apenas um canal de Deus para manifestar a glória do Eterno. Entendemos então a nossa posição, né? Pastor, mas eu não tenho vivido isso, pastor. Eu tenho vivido uma vida de justiça, eu tenho lutado para estabelecer uma vida de paz, eu tenho lutado para ter uma vida de alegria, eu tenho lutado para fundamentar a minha vida através da palavra de Deus. Mas aí, irmãos, tudo bem, a glória se manifesta, mas ela se manifesta considerando de forma quantitativa, é pouco, né? Ela precisa se manifestar de forma grandiosa. Então assim, o teu pouquinho, com um pouquinho do outro irmão, com um pouquinho do outro irmão, com um pouquinho do outro irmão, vai trazer e vai mover a manifestação de uma glória maior, de um peso maior de glória, você entende? Então assim, nós todos precisamos andar na mesma direção, nos mover através do mesmo princípio, para que a glória de Deus se manifeste, porque a terra está cheia. O que está faltando? Está faltando agentes, está faltando canal, está faltando quem verdadeiramente possa manifestar essa glória. Como eu gostaria de ver isso movendo a partir de nós. Como eu gostaria de ver isso se mover, que nós nos tornássemos cada dia um exemplo de manifestação desta glória. Você já pensou? Eu acho que a gente já passou da fase de ser conhecido como a igreja preta da caverna. Já passamos essa fase, já levamos todas as pedradas, já nos xingaram, já nos falaram um monte aí para ir afora. Graças a Deus, já passou dessa fase. Isso aí já é passado para nós, amém? Nem dói mais quando alguém fala, aquela igreja esquisita lá, não sei daqui. Nem dói mais, isso aí já é velho, isso aí já não tem mais graça para falar na administração. Mas eu gostaria e estou lutando e tenho pedido a Deus para que todos nós, de forma unânime, nós possamos nos tornar um canal da manifestação, da poderosa, da gloriosa, aleluia, da autêntica, da verdadeira glória de Deus. As pessoas não vão mais falar assim, é aquela igreja preta. Não, é a igreja onde a glória de Deus se manifesta. Eles não vão mais lembrar de nós, assim, de cor de igreja, de como a gente se veste, sei lá, do estilinho de cada um aqui, não, eles não vão mais lá. Mano, se você entrar lá, você não vai se preocupar mais com nada, velho, porque quando você entra naquele ambiente, a glória de Deus está lá, porque é um canal de Deus aquela igreja. Você já pensou? Você já pensou? Coisa linda mesmo. Quem foi que falou isso aí? Coisa linda. Mas o que faz belo aquelas pessoas? É a Mary Kay que usa, é o perfume, é a roupa? Não. Lá eles não se preocupam muito com isso, eles andam ajeitadinhos sim, mas na verdade eles se preocupam mais com as roupas espirituais, com roupas de santidade, porque estas roupas manifestam a glória do Todo-Poderoso. Estamos há muito tempo orando e esperando um novo, um sensacional, um incrível, um esplêndido, um mega blaster, ultra não sei o que, avivamento. Eu só vejo gente falando, eu quero viver o avivamento, eu estou orando para o avivamento, mas não existe a possibilidade do avivamento se mover a partir de um ambiente de indignidade, de injustiça, de mentiras, de prostituição,
de procrastinação. Esse tem sido o pior dos pecados. Procrastinação. Você sabe o significado disso? Vou falar para você, trocando em miúdos, como diz os comerciantes nordestinos. Trocando em miúdo, menino. É empurrar com a barriga. Procura no dicionário aí. Empurrar com a barriga, conforme o dicionário criado por mim lá em Jequié. Empurrar com a barriga. Procrastinação. Eu sou, mas só faço quando quero. Daqui a pouco, quando me der na telha, eu vou pôr a mão, eu vou fazer não sei o que. Está procrastinando, está pecando. Porque Deus te chamou para ser um canal, para ser um agente, para movimentar a sua glória sobre a terra. A glória de Deus precisa ser vista, precisa ser conhecida, precisa ser aplicada. E você é o agente, nós somos. Mas enquanto houver crente, cretino, procrastinando, a glória de Deus fica impedida de se manifestar. Enquanto houver gente ainda discutindo o que comeu no domingo, o tipo de macarrão que come, o tipo de óleo que usa, enquanto houver gente ainda falando a respeito das coisas deste mundo, as coisas sobrenaturais continuarão sendo barradas. Mas eu tenho certeza que o Senhor está levantando a sua igreja, Ele está aumentando, elevando o nível de dignidade da sua igreja, para que a glória dEle se manifeste através de nós. Melhor, a glória se manifestará em nós, ela se manifestará em mim, ela se manifestará em você, ela se manifestará a partir de você, e alcançará as nações, alcançarão muitos outros. A glória de Deus, aleluia, através da tua vida, vai ativar as tuas mãos para mover o sobrenatural. A glória de Deus sobre a tua vida vai ativar você para combater a injustiça, porque o reino de Deus se demonstra através da justiça. A glória de Deus vai se manifestar quando você viver uma vida verdadeiramente alegre diante do Senhor. Pastor, quer dizer que eu vou viver a minha vida inteira rindo igual um maluco, é igual como se estivesse ouvindo toda hora uma palhaçada? Não, você vai ser alegre no meio das maiores frustrações, porque a glória de Deus estará se manifestando através de você. Aleluia. Os problemas, o mundo está caindo à tua volta e você continua confiando em Deus, você continua dando glória a Deus, você continua exaltando o Senhor. Aí as pessoas olham, mano, além de você ir na igreja preta, você é doido. Não, não é por isso não. Eu sou doido por Jesus e eu estou posicionado no lugar certo. A glória de Deus se manifesta em mim, através de mim, e essa circunstância vai mudar por causa desta glória. Eu falei que eu comprei uma melancia, irmãos, e um saco de laranja na semana que passou. Tem ali na Marginal um caminhão do lado de uma construção enorme. Quem vem para cá, passa ali. Eu vi uma melancia gigante, que eu amo melancia. Já queria comprar uma grande, maior do que eu não conseguia nem carregar. Mas chegará muito caro, meu dinheiro não dá para comprar naquela hora. Peguei uma pequenininha que eu conseguia carregar, daquelas compridinhas, doce demais. Rapaz, eu falei até línguas quando dei uma mordida no primeiro pedaço. Mas aí eu comprei uma melancia que custa R$25 e um saco de laranja que custa R$10. O garotinho, feliz da vida, pastor Wagner, para me atender, ele pegou o troco, pegou os R$50 que eu dei para ele, tacou lá ordenadinho dentro do dinheiro ali, e aí ele começou a contar, pegou R$20, me deu, pegou mais R$10, me deu, e daqui a pouco ele ia pegando mais 5, ia me dando. Na hora que ele foi pegar os 5, eu peguei, devolvi 20, ele falou, ué, o que foi? Eu falei, não, velho, você está me dando troco errado. 35, você tem que me dar 15, você já me deu 20, já me deu 30, vai me dar mais 5, vai ficar sem dinheiro, vai sair de graça aquele negócio. Aí eu percebi que o pai dele já ia dar eu esquivei para não deixar ficar, né, feio ali para ele e tal. Falei, não, toma aqui, devolvi para ele a outra parte. Ele me deu de novo o troco, me deu errado de novo. Em vez de me dar 15, ele me deu quase 20. Eu falei, mano, tem um monte de nota aqui de 2. Falei, rapaz, de novo? Eu devolvi para ele.
Mas eu estava vivendo aquilo, não é porque aquele garoto tinha que errar pelo fato de, não era para eu me mostrar, não. Eu estava sendo lembrado de quem eu era lá no passado. Porque eu ia ministrar sobre justiça aqui hoje, eu ia falar sobre a posição em que nós precisamos exercer diante do Todo-Poderoso. Porque eu me lembro que um dia, Cassiane, quando eu era crente normal, eu era um pouquinho talvez mais novo do que você, ou talvez da tua idade, eu era crentinho ainda, cretino, sem vergonha, safado, daquele tipo de gente que não tem valor, que não consegue manifestar a glória de Deus. A pessoa me deu um troco, e eu saí correndo para casa feliz da vida. Ai, Jesus me abençoou hoje, Deus me deu, olha, eu fui comprar com 10 reais, voltei com 30, porque a pessoa tinha me dado o troco errado, velho. Como que a glória de Deus se manifesta através da vida de gente desse jeito? Várias vezes aconteceu isso. E alguém falou assim, foi tentar, né? Aquelas pessoas mais sensatas, por que você não devolveu? Problema dele, não prestou atenção, eu que saí ganhando, Talvez muitos de nós não façam isso com um troco, mas a gente faz isso no ambiente da nossa família, um momento que nós temos para ser honesto lá com a nossa esposa, com os nossos filhos. A gente engana, a gente mente, a gente fala que ganhou, que não ganhou, a gente fala que produziu, que não produziu. Não tem como manifestar a glória de Deus se você não estiver num ambiente de verdade. Não tem como manifestar a glória de Deus se nós estamos também inseridos num ambiente de indignidade. Olha, o que mais tem se visto no meio do corpo de Cristo é falta de caráter. Eu já fui um mau caráter. Eu pus a culpa em um monte de gente, mas eu tinha a escolha de ser um bom caráter, e eu fui um mau caráter, por escolha. O Espírito Santo me lembrou que eu deveria ser um mau caráter, a palavra muitas vezes me lembrou que eu deveria ser um bom caráter, que eu devia mudar de vida, e eu escolhi continuar sendo um mau caráter. Aí eu chegava nos púlpitos das igrejas, pregava como alguém que tinha um bom caráter. E o barulho que estava à minha volta, meu Deus do céu, não sei nem se eu falo isso, mas olha, o barulho que estava à minha volta encantava os meus ouvidos, e eu achava que estava sendo eficiente. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, o efeito da palavra de Deus, aleluia, por ser a palavra de Deus, não tem como ela voltar vazia. O efeito dela sobre a vida de alguém que a recebeu virá, mas nem sempre o barulho que você está ouvindo é um barulho que agrada o Senhor. Alguém disse um dia para um artista e falou: olha, eu tenho não sei quantos mil seguidores. E um crítico de música disse para ele: a quantidade de mosca que está à volta do lixo não muda a qualidade do lixo. A quantidade de mosca que está voando em volta de um dejeto fecal, de uma merda, não faz ela voltar a ser algo que possa ser consumido. A quantidade de mau caráter que talvez esteja à nossa volta, a quantidade de barulho que estamos ouvindo e talvez estamos valorizando, não vai mover a glória de Deus. Para que haja um avivamento, precisa haver uma mudança no caráter do corpo de Cristo, da noiva. Para que haja avivamento, a justiça precisa ser estabelecida primeiro aqui, primeiro lá na minha casa, primeiro no meio dos meus filhos, primeiro aí na tua casa, na tua vida, para que depois ela possa reverberar de dentro para fora. Para que haja paz e que a glória de Deus se manifeste conforme dito na palavra do Senhor. A glória de Deus invade, inunda, está cheio, mas para que ela seja manifesta, precisa ser através de um canal, e o canal somos nós. E hoje chegou o tempo em que o Senhor está nos alertando, está nos chamando, está nos convocando para manifestar a glória do Senhor. Eu quero manifestar a glória e estou disposto a submeter a minha própria vida à justiça.
Eu quero que ela se cumpra em mim. Eu quero que ela se cumpra na minha casa. Eu não quero mais viver tacando panela dentro da minha casa. E não é porque eu quero crente, sou crente, lá na minha casa não acontece nada. Acontece sim. Se a gente não tomar cuidado de vez em quando, o pau fecha, velho. E agora eu descobri que eu também fico de TPM, morou? Agora eu descobri, mano, que é faca na caveira, pastor Wagner. Vai chegando o tempo assim, parece que os hormônios da minha mulher sobem lá e os meus também sobem aqui, velho. E se brincar, a gente puxa a faca dentro de casa. É ou não é? É assim. Na casa de vocês também está assim? Meu Deus, então é unção transmitida. É, Santo de Israel. Misericórdia. Mas eu vou mudar, viu, meninas? Eu vou melhorar. E eles também vão melhorar em nome de Jesus. Meu, vai chegando o dia e parece que... E um negócio esquisito. Às vezes não tem nada para ter uma conversa. Aí, rapaz, qual foi a mensagem mesmo que mandou lá? Não sei o quê. Já te falei 50 mil vezes. Quando eu falei, te falei 50 mil vezes, você não entendeu? Aí pronto. Não tinha nada para discutir. Aí passou tudo, passou a TPM, passou os temporais, os vendavais, tudinho. Aí começa aquelas conversinhas bobas, que quando vocês casar, você vai saber como é que é. Né? E tudo resolvido, parece que não aconteceu nada. Mas tem lá, do lado de fora, um bocado de vizinho, ouvindo. Eles têm ouvido sonar. Ó o crente, ó. Olha o casal de pastor, misericórdia. Olha o que ela falou, Santo de Israel. Olha o que ele disse. Olha que homem insensato. Eu vou lá defender aquela mulher, porque elas arrumam um bocado de clubinho que defende elas. Aí, olha lá, olha o que ele está falando, um absurdo. E meu Deus, está gravando. Homofóbico, meu Deus. Falou até do que não devia. Me ajude aí, irmãs. Na sua casa também tem isso de vez em quando? Tem como Deus se manifestar num ambiente como esse? Será que é o Espírito Santo que vai mudar isso aí? E ainda chegam uns caras com a cara mais, uns malucos, e umas malucas também com a cara mais deslambida. Pastor, ora pelo meu casamento. O que está acontecendo lá? Não quero nem falar, então vai embora, não vou orar não. Quer que eu selo o diabo, a ação do diabo lá? Sai fora, não vou selar não. Pastor, estou brigando por isso. Eu falei, vai o conselho para tu, meu irmão. Faz isso. A palavra diz isso. E a senhora diz que a sábia constrói e a idiota tola destrói com a própria mão. Então aquilo que você está movendo, você para de mover para a destruição e Deus vai começar a trabalhar lá. Está disposto a fazer? Estou, então eu oro para selar isso. Aí chega o pastor Fabiano assim, eu não aguento mais a Ana. Vou-me embora. Você ora por mim? Orar pelo quê? Porque você vai embora? Não aguento mais não, mulher chata. Todo dia está de TPM. Pedreira? Santo, só fala disso. Senhora, pastor, a situação está difícil. Tome jeito, irmão. Vai lá resolver o problema com a sua esposa, porque eu tenho que resolver com a minha. E se a gente não tomar cuidado, principalmente quem está dirigindo uma igreja, irmão. Tem hora que você quer defender tem hora que você quer abraçar e falar, isso aí está enrolando. Tu não fala do meu filho desse jeito. É porque é homem que está falando desse jeito. Não, aí é porque é mulher que está falando desse jeito. Tu não entende mulher, então vai entender tuas filhas como? E aí? Se brincar, a pancada fecha. Em uma discussão que devia ser para levar alguém ao crescimento. Como que a glória de Deus vai se manifestar em ambientes em que eu não estou disposto a mudar? Eu não estou disposto a tirar a força do meu braço para aplicar a eficiência da palavra que diz que eu tenho que estabelecer um ambiente de justiça. Você duvida que existem crentes que pegam o troco e saem falando em línguas estranhas? Mas será que essa língua é a língua dos anjos ou a língua do outro anjo esquisito? Você duvida que tem gente que fala que precisa mudar a justiça no Brasil
mas não conseguem entender que o processo de mudança começa dentro de casa. A glória de Deus vai se manifestar através de nós. Existe um avivamento às portas para ser reverberado através das nossas vidas. E esse avivamento só vai acontecer quando houver dignidade e posição para mover e manifestar a glória de Deus em nós e através de nós. E sim, nós seremos sim uma igreja que vai viver pautado na justiça, pautado na paz e pautado na alegria, porque nós vamos nos alegrar, porque vamos desfrutar da força do braço do nosso Deus ao nosso favor. Então comece a correr para resolver o que precisa ser resolvido, porque os campos já estão brancos. A dificuldade é encontrar ceifeiro que possa pôr a mão no arado e seguir movendo a glória de Deus através do seu trabalho. Tudo está pronto, tudo já foi consumado. O que está faltando? Agentes para mover a glória de Deus. Os céus, aleluia, os anjos gostariam de ocupar o teu lugar, o meu lugar, para que eles pudessem através deles manifestar a glória do Todo-Poderoso. Mas Deus disse não, eu quero que essa glória seja manifesta através da minha igreja. Eu quero que essa glória seja manifesta através dos meus filhos. Eu quero que Satanás continue posicionado debaixo dos pés dele. Eu quero que a dignidade da minha igreja aumente. Eu quero que o meu povo demonstre a minha glória através de atitudes simples e diárias, através da própria vida. Eu quero que as igrejas, eu quero que o corpo, eu quero que a noiva demonstre a minha glória. Ao anseio no coração de Deus para que você demonstre a glória do Eterno. Mas ela só será manifesta através de você, se você tomar a decisão de viver uma vida lutando contra a injustiça. No meio das tuas guerras você continue declarando a paz. E no meio das tristezas, tanto as tuas quanto das pessoas que estão à tua volta, você continue manifestando a alegria. Você é um agente que vai manifestar a glória de Deus sobre a terra. O avivamento começa quando a nossa dignidade é restaurada. O avivamento começa quando a nossa paz é restaurada e a nossa alegria demonstra o Senhor. Você recebe essa palavra? Vai chegar tempo que não vamos precisar ter cadeira nesse ambiente para sentar, porque não haverá cansaço, porque a glória de Deus manifesta nesse lugar. Você começa a cantar e não sabe que horas que para. Amém? Estão prontos para viver isso? Eu recebi nesses dias uma direção profética, e algo que os filhos aqui já têm recebido a mesma direção, e Deus vem falando. E o Senhor disse, os papéis já estão sendo assinados. Vocês vão construir aquele ambiente que é a igreja que nós vamos começar a construir em pouco tempo. Mas ainda não é lá que nós vamos ficar. Porque aquele espaço já nasce pequeno para nós. Vocês entenderam isso? Nós vamos construir um salão de quase 300 metros quadrados só de auditório. E ele já nasce pequeno para nós. Nós vamos sentar por alguns meses lá também, mas logo o Senhor nos lançará para um novo lugar. Em nome de Jesus, vamos deixar que a glória de Deus se manifeste em nós e através de nós. Quantos estão prontos para viver isso? Você é o agente, você é o canal, esteja na posição certa. Não discuta o que não cabe discussão. Não abra precedente para conversa de que vai comer ou que vai beber. Se você está convicto, viva em paz, estabeleça justiça, mas não arrume pelo em ovo, porque isso não contribui com ninguém e impede a glória de Deus de se manifestar. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. No próximo dia 27, nós teremos um testemunho aqui, a ministração através da vida do pastor Franklin. Pastor Franklin
ele passou por um processo e todo o seu intestino quase que inteiro foi tirado. Ele vive de forma milagrosa e ele vai contar todo esse processo aqui. E se você nunca viu alguém testemunhar sobre um verdadeiro milagre, você verá este servo do Senhor ministrando e falando o processo que foi submetido à vida dele para viver um milagre poderoso. Muitos aqui conhecem o pastor Franklin e ele virá aqui para testemunhar, para edificar a sua fé, para você ver aonde Deus vai te levar e precisa haver dignidade para viver promessas como a que ele está vivendo. Em nome de Jesus, amém? Talvez você hoje, através do Espírito, ao ouvir o que ouviu aqui hoje, teu coração manifestou o desejo e você reconhece a necessidade de tomar uma decisão diante do Eterno, de aceitá-lo como Senhor e Salvador de tua vida, ou de se reconciliar. E você pode fazer isso diante de todos nós aqui e diante também dos anjos de Deus que acampam ao redor desse lugar e também dos demônios que esperam que você não tome decisão nenhuma. Eu quero te convidar a colocar as tuas mãos e nós vamos te ajudar sobre o teu peito e nós vamos juntos fazer uma confissão de fé. E nós vamos declarar juntos em nome de Jesus. Vamos ajudá-los? Fala assim: eu reconheço. Vamos fazer mais alto? Eu reconheço que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, que veio a este mundo em carne e morreu na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, e hoje ele está sentado à direita de Deus, e ele se tornou herdeiro de tudo aquilo que o Pai tem, e ele está me dando o direito de assentar à direita dele, tomando posse da herança que lhe foi dada, me tornando co-herdeiro e filho do Eterno, para a glória de Jesus. Amém. Se você recebe esse Jesus como teu único e suficiente Salvador, e se essa for uma decisão de verdade para você, e você achar que esse é o ambiente que você quer servir a Deus, nós estamos de braços abertos para te receber e te conduzir na direção da eternidade para a glória do Eterno. Jesus, nós te exaltamos e te bendizemos. Declaramos a nossa gratidão por este culto. Eu te louvo pela vida dos ministros aqui presentes, todos aqueles que se moveram para promover esse encontro e trabalharam para servir o Senhor. Em nome de Jesus, nos dê uma semana aonde nós possamos manifestar a tua justiça, manifestar a tua paz, manifestar a tua alegria. Quantos aqui querem manifestar? Levanta a mão só para me saber. Eu vou orar para que se manifeste então sobre vocês. Vocês querem? De verdade? Senhor, para que eles saibam o valor da paz, que eles possam enfrentar dias de conflito e aplicar essa paz que excede todo o entendimento no meio dos teus conflitos. Para que eles possam, Senhor, viver a justiça, que quando eles estiverem inseridos em ambientes de justiça, de injustiça, eles sejam lembrados que eles são agentes da justiça. Quando eles estiverem inseridos em ambiente de tristeza, que eles possam expressar a tua alegria, a esperança que vem de ti, gerada por tua palavra, através do Espírito, e todos esses ambientes sejam alterados, e que eles possam ser um testemunho vivo do mover da tua glória sobre a nação brasileira, em nome de Jesus. Amém. Vocês vão viver no decorrer da semana e vão testemunhar o quanto Deus se fez presente e se moveu por vocês, através de vocês. Amém? Tudo bem? O que foi? Senhor, eu quero, expõe sua mão assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor
esteja sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Você grita muito alto? Deus te abençoe e te guarde, no nome santo de Jesus. Uma semana de vitória, em nome de Jesus.